Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Parto em Foco e hoje vamos falar sobre os partos romantizados e idealizados. Para isso eu convidei a doula Carol Becker, que é socióloga e antropóloga de formação. Vivemos num mundo onde as mídias sociais influenciam o comportamento de toda a sociedade. Será que estamos iludindo as mulheres em busca de um parto romantizado e idealizado? Ou verdadeiramente estamos inspirando as mulheres a uma experiência positiva de parto? A questão no Brasil são os partos romantizados ou o problema no Brasil são os partos desumanizados e amedrontadores? Então será um bate-papo filosófico, sociológico e muito atual, né? Então espero que vocês curtam bastante, participem. E a convidada muito especial, a doula, a querida Carol Becker. Eu acho que uma questão central que a gente podia começar a falar aqui é sobre expectativa e realidade. Eu acho que agora a gente podia falar um pouquinho, porque a questão de você idealizar, seja qualquer coisa na sua vida, seja uma viagem que você planejou, seja o seu trabalho, seja o seu marido, seja qualquer outra escolha que você fez na sua vida, e você equacionar a expectativa com a realidade é muito importante, né? Então vamos trazer para o parto agora. Eu acho que essa é uma questão central, né? E que existe uma reflexão importante que nós podemos fazer aqui. Como equacionar no mundo de hoje, né? Num país onde as mulheres fazem cesarianas desnecessárias, onde o parto é mal vivido, aí um grupo de mulheres ou uma mulher em especial se informa e busca um caminho de viver um parto mais respeitoso. Primeiro, é preciso conhecer, né? O plano de parto, ele é o primeiro contato que o casal vai ter com as possibilidades que estão ali. Mas antes disso, né, conhecer a nossa história, conhecer as estatísticas, no Brasil, a gente tem uma falsa crença, né, e os sociólogos falam muito disso, assim, que abaixo da linha do Equador, tem até uma música, né, não existe pecado abaixo da linha do Equador. Então, a gente tem essa crença cultural de achar que tudo vai sair bem, vai dar certo, a gente vai usando dos nossos jeitinhos, né? E aí eu vejo que às vezes as mulheres e as famílias em geral não se preparam para isso. Não adianta também eu pegar um plano de parto e sair simplesmente marcando X para o que eu não conheço, não se abrir para as dúvidas, para o entendimento do que realmente é aquilo. E existe aí também uma diferença entre um plano de parto onde eu simplesmente fixo que eu quero aquilo. O plano de parto ele não é um destino, certo? Né? Ele vai contar para a gente o que essa família, como essa família deseja receber. Mas muitas vezes, por diversos motivos, a gente vai ver esse caminho precisando ser desviado por N motivos ali. E a grande questão eu já sou de uma geração assim, né? As meninas mais novas mais ainda, as mulheres mais novas, de uma geração que saiu de dentro de casa, que foi estudar, que trabalha o dia inteiro, que tem altos cargos em empresas, né? E é uma geração que sempre que tem essa ideia que consegue tudo o que quer, né? E o parto ele é uma caixinha de surpresa. A maternidade é uma caixinha de surpresa. Eu sempre digo, né, para as nossas pacientes que a gestação e o parto são o primeiro aprendizados de que a gente não controla tudo. A gente tem um norte, uma direção. E quanto mais informadas estivermos, né, maior a chance da gente alcançar aquele ideal. Mas não é uma garantia, é uma educação. Então, ao se fazer um plano de parto, eu vejo como se educando aquele casal, explicando para eles quais são
o que é necessário, o que é desnecessário e entendendo o que eles aceitam. A gente tem um ditado que é assim: one size doesn't fit all. Significa que um tamanho, se a gente for traduzir ao pé da letra, é mais ou menos assim: um tamanho não cabe em todo mundo. E é exatamente isso que você acabou de descrever, né? Então, assim, o que é bom para mim, o que funcionou para mim, não necessariamente vai ser a experiência que aquela mulher precisa viver. Então, mais uma vez, a gente volta lá no romantismo com essa função também de individualizar. Então, o que é bom para a Carol, né? O que é bom para o Emerson? Como eu quero receber, né, o meu bebê, como eu quero amamentar, como eu vou educar, não necessariamente é igual e precisa ser igual ao outro. O que seria, então, um parto romantizado, né? Então, a gente está falando de um parto romantizado de uma forma negativa, como um parto idealizado, ou um parto que você planeja de uma forma superficial, sem entender todas as nuances que podem acontecer, e aí poder nos gerar frustrações, né? O que a gente pode trazer aqui, né, para reflexão é a questão principalmente da imagem desse parto. Então, essas mulheres, né, buscam, estudam, e aí elas se deparam, às vezes, com os vídeos de 1 minuto, 2 minutos da internet, onde o cabelo tá bonito, a maquiagem tá ali, a mulher não tá, né, incomodada em momento algum. Então você pega de uma realidade muito complexa, que é toda uma gestação, que para algumas mulheres vai trazer algum incômodo físico, mas elas vão apagar isso. E aí a única imagem que se tem desse parto, dessa maternidade, é a propaganda da televisão, é o vídeo do Instagram. E quando eu não consigo, quando eu chego ali no meu parto e eu sinto desconforto, ou o cabelo não está arrumado, ou algo que eu queria não se concretizou, aquilo me causa um estranhamento, né? Pela incapacidade de ver um pouco mais. Nós vivemos num país onde a cultura do parto é o contrário, é o parto desumanizado, é o parto amedrontador, é o parto que todo mundo tem medo. Me ajuda aí. Nós estamos num país onde todo mundo acha lindo o parto e só aparece parto lindos e românticos nas mídias sociais. Não, a realidade brasileira é muito dura. A maioria das mulheres no Brasil tem experiências negativas e sofridas de parto. Então a gente tem que e de pré-natal, né? Também, né, Emerson? Essa violência começa-se ali no pré-natal. Então, eu acho que isso, a gente pontuar isso é muito importante, né? Então a gente tem que estar fazendo uma transformação. E eu acredito sim, particularmente, né, que a imagem que nós estamos ajudando a transformar as mídias sociais, ela tem um papel educativo. Tá? Ela tem um papel educativo. Obviamente que as pessoas precisam de ter maturidade para metabolizar, né, o que está assistindo, ou o que está lendo, ou o que está vendo no filme. Né? Então a gente está falando aí de fake news, de textos que não são verdadeiros, ou de imagens que são muito superficiais das questões. Né? Então eu acho que tem um papel importante, sim. Tá? A imagem de um parto bem vivido é uma imagem que inspira as mulheres, sim. Né? Então faz parte de um auxílio na transformação. Né? Eu apoio muito as fotógrafas de parto há mais de 10 anos, as cinegrafistas de parto, apesar de particularmente entender que o parto é um evento íntimo de cada casal, e quanto menos pessoas na cena daquele parto, particularmente para mim, eu entendo ser mais saudável, mas eu também entendo como é importante mostrar para as mulheres que o parto pode ser uma vivência saudável e positiva, né? O parto pode ter afeto, que o parto tem dor, que o parto é difícil, que o parto pode demorar, que o parto, isso tudo todo mundo já sabe.
Eu falo que o que as mulheres brasileiras ainda não sabem é que o parto pode ser bom de viver, o parto pode ser feliz, o parto pode ser amoroso, o parto pode ser uma experiência transformadora. Então, eu acho que essa imagem, obviamente, ela faz esse papel, ela traz uma reflexão, né? E ela precisa fazer isso, né, Emerson? Então, assim, se nós, eu sou de uma geração, eu sou de uma geração que o que eu escutava sobre parto era, você vai sentir a dor da morte. Isso. Então você cresce ouvindo isso. Quem vai querer isso, né? Ninguém. Eu não quero sentir a dor da morte. Eu vou receber meu filho sentindo a dor da morte. Então, a gente precisa sim desse movimento de trazer exatamente tudo que você falou, assim, essa delicadeza, o respeito, o aconchego, o cuidado, para que essas mulheres que estão engravidando agora, ao ouvirem isso de uma avó, de uma bisavó, né, ou da própria mãe, falam, não, a minha vivência pode ser diferente. Olha aqui que lindo o que a Ana Paula, fisioterapeuta do Instituto, mãe, né, acabou de ter bebê, falando aqui sobre lindamente, bem romântico. Lindamente, muito romântico, muito beijo naquele parto. Nunca vi um casal se beijar tanto, se abraçar tanto no parto. Olha aqui, olha o que ela disse, gente, para todos vocês que estão assistindo. Acho que precisamos mudar o significado do que é bonito, ou que é romântico, eu posso colocar, tá? Bonito não é a luzinha, a banheira, o quarto com meia luz, né? Bonito é a entrega, a emoção, né? O amor, a conexão daquele casal, a autonomia daquela mulher em fazer as próprias escolhas, né? O respeito que ela vai receber ali durante aquele momento. Putz, achei sensacional. Carol, eu acho que uma questão, né? Quando se fala da romantização do parto, eu acho que tem um paralelo com a questão da humanização do parto, né? Eu acho que eu falo aqui em todas as lives. E eu acho que essa confusão da humanização, às vezes, com a imagem de um parto romantizado é em função de um equívoco de interpretação que a maioria das pessoas tem sobre o verdadeiro sentido de parto humanizado. Se para você que está assistindo, parto humanizado é parto com luz azul, parto na água, o casal dando um beijinho, a vela acesa no fundo, o incenso. Incenso e tal, você está redondamente equivocado. Isso sim pode até se aproximar de uma imagem romantizada sobre o aspecto negativo, mas parto humanizado, uma assistência humanizada, tem 3 grandes pilares que eu falo aqui em todas as lives. Autonomia, protagonismo da mulher, então isso é muito importante, né? Acho que é o pilar central, é a essência de tudo, né? Então, quando você vê um parto ali, que a estética pode ser romântica, o mais importante é se aquela mulher está sendo protagonista, se aquela mulher está sendo respeitada, né? O segundo pilar importante, cuidado transdisciplinar, multiprofissional, né? Um olhar múltiplo de cuidado àquela mulher, né? E o terceiro pilar importante é o cuidado centrado no que as melhores evidências científicas apontam, tanto do ponto de vista de segurança, quanto do ponto de vista de respeito, né? Então, os pilares centrais de uma assistência humanizada não tem absolutamente nada a ver com uma estética romântica do parto, né? Aí, uma estética romântica quase sempre é uma consequência da mulher estar num ambiente de acolhimento, uma mulher estar num ambiente de privacidade, né, que é super importante, né, para que o cérebro funcione bem, né? E essas conexões, elas são importantes porque os hormônios do parto são hormônios que gostam disso, né? Então, entender a fisiologia do parto ajuda a compreender por que um ambiente mais delicado, por que um ambiente mais acolhedor,
Por que menos estresse? Por que menos luz? Por que mais carinho e mais amor influencia positivamente no parto? Porque os hormônios que regulam o parto têm um paralelo Vão muito funcionar grande melhor com os hormônios da relação sexual. A ocitocina participa desses dois eventos de forma muito potente. E a ocitocina é um hormônio tímido. Ele não gosta de estresse, de medo, de insegurança, né? Mas, Emerson, se a gente for pensar e a gente voltar lá no que é realmente, né, a descrição do movimento romântico, o parto humanizado, ele é extremamente romântico, porque ele vem trazer o indivíduo para o centro, né, das atenções. Então, aquela mulher é o centro. E não são todas, é aquela. Ela precisa ser tratada, né, de uma forma única, que é dela, que cabe a ela. A gente vem também com um momento revolucionário, que vem falar assim, não, essa cesárea aí, ela não tinha por que acontecer. A ciência está me contando aqui, ó, que não é necessariamente assim, que isso não necessariamente é o mais saudável para a mãe e para o bebê. Né? Então, eu venho contrapor. O romantismo, ele é um movimento de contraposição. E o parto humanizado, ele surge, né? Esse movimento da humanização do parto, ele vai surgir com essa cara, né? De contrapor esse parto violento, essa violência obstétrica, essa cesárea imposta. Então, se a gente for pensar ao pé da letra aí, academicamente falando, a humanização do parto é super romântica. Temos que falar sobre as frustrações, né? Quais situações geram frustrações? Quando a questão é vida, é nascimento, né? O limite ali, né? A gravidez sempre tem esse mistério da saúde, da vida e da morte, da chegada, né? Então, as frustrações quando eventos adversos acontecem, né? Eu queria perguntar para você, né? Nós sabemos que a medicina evoluiu, né, nos últimos anos, né? Nós salvamos bebês hoje da prematuridade, de partos difíceis, né? Seja através de uma cesariana, seja através de uma monitorização, seja através daquelas condições que nós ajudamos assim que ele nasce, né? Mas mesmo assim, no mundo de hoje, perdemos bebês, perdemos mães. O Brasil é um dos países com maior taxa de mortalidade materna, então tem altas taxas de mortalidade materna ainda, né? Diferente de países mais desenvolvidos. Nós perdemos bebês ainda, sim. Existem complicações graves em cesarianas, em partos normais, sim. Existem partos naturais, lindos, humanizados, maravilhosos, bem cuidados, monitorados, existe também. Tá? Só que isso é raro. Como preparar, assim, sem amedrontar? Né? Qual que é o nosso papel? Assim, né? É um papel importantíssimo de colocar as coisas de forma equilibrada. Né? Assim, o que verdadeiramente é o nosso papel, é isso, dar um olhar real das coisas, né? Não fantasiando, né? Mas também não criando uma percepção negativa e amedrontadora, né? Eu acho que você concorda, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Emerson, a nossa sociedade, né, principalmente a sociedade brasileira, é uma sociedade onde não se fala em morte, né? Essas novas gerações, se suporta muito poucas frustrações. Falar na nossa cultura de uma preparação para o adverso é algo que as famílias ainda não aceitam. Queria que você deixasse aí, então, 3 dicas preciosas da doula Carol para uma experiência positiva de parto. Se informe. Educação, eu acho que é algo que meu pai falava, né? Tem aquele velho ditado que, assim, a melhor herança que eu posso te deixar é a educação. Então, isso vale para o parto também. Então, se eduque, leia, estude, pergunte, divida tudo isso com
o seu companheiro e ou a sua companheira, porque não adianta eu querer sozinha se quem está ali do meu lado não tem nem ideia do que eu estou querendo. Então, estude, divida as suas escolhas e o porquê das suas escolhas com quem está do seu lado e se conheça. Conheça seu corpo, conheça os seus medos, trabalhe esses medos e essas angústias antes do trabalho de parto, porque ele acontece, né, como o Rick contou pra gente, entre as orelhas. Isso, Emerson, assim, não tem verdade maior do que essa, né? É fisiológico, sim, o nosso corpo sabe fazer, sim, desde que a nossa mente permita. Dicas para lidar quando o inesperado acontece, né? Ou quando acontece uma vivência que vai de encontro ao que você julgava ideal. A primeira dica importante, seja se o parto foi exatamente como você sonhou ou diferente, é ser gentil com você mesma. Então, sem se cobrar tanto nesses primeiros momentos, sem se julgar tanto. Se escute, né? Se prive de comentários que vão te machucar, que não vão te fazer bem, não vão te acolher. E principalmente, eu costumo dizer que para frustração, né, é a mesma coisa que a gente faz com criança, assim, a gente precisa nomear os sentimentos. Então, eu estou frustrada. Como é que eu vou nomear? O que eu realmente senti ali? Eu senti medo, eu senti raiva. E fazer isso por escrito. Eu acho que é um exercício bem bacana, porque aí a gente materializa o sentimento de alguma forma. Acho que se nós tirarmos a palavra parto e colocarmos casamento, e colocarmos vida, ou colocarmos maternidade ou criação de filhos, tudo que nós falamos aqui vai caber, vai encaixar também nessas experiências da vida humana, entendeu? Então, eu acho que se tira a palavra parto e coloca casamento, coloca vida, viver a vida, né? Ou cuidar de um filho e ser mãe, todas as conexões que nós fizemos aqui também terão um paralelo desses outros momentos da vida, né?